se após sobreviver a uma situação impossível, você começasse a ser perseguido por um palhaço demoníaco bizarro e assustador? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal aumentariam as suas chances. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Vanessa e a Alicia tentando sobreviver a terríveis espíritos vingativos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria à maldição dos Carmichael em Hell House LLC, a herança. Esse cara vai descobrir que trabalhar até tarde realmente pode te matar. Começamos vendo a Catherine Carmichael fazendo algumas filmagens da mansão Carmichael e do Patrick saindo para dar uma volta. Porém, logo após isso, damos um salto no tempo pro ano de 1989, que é quando está acontecendo o funeral da irmã deles, a Margaret. E mesmo estando muito abalada com toda essa situação, a Catherine vai até o irmão e avisa que a mãe deles pediu pro jovem ir fazer a oração no cemitério. Mas como o cara não fala nada, ela entende que ele está bem afetado pela perda da irmã e fala que a pior parte de tudo isso vai ser quando verem o corpo sendo enterrado, pois vai significar que a vida dela de fato acabou. E por esse motivo, ela se oferece para fazer a oração no lugar do Patrick. Porém, ele fala que ninguém vai fazer a oração, nem mesmo o padre, pois a oração é uma forma de dizer adeus à alma da pessoa, e ele jamais vai se separar da irmã, até que os responsáveis pela morte dela paguem o preço. Uma declaração que deixa a Catherine bem chocada, e faz ela dizer que o irmão precisa deixar isso pra lá. No entanto, ele se recusa a esquecer essa dívida. Nesse momento, saltamos para 1993, quando vemos o Troy desligando a energia do parque para ir embora. Só que na hora em que o cara vai entrar no carro, uma barraca atrás dele se liga novamente, e o homem vai checar, descobrindo que não parecia ter nada demais, além de um monte de grana em cima do balcão. Então ele chama para ver se tem alguém ali, e não recebe nenhuma resposta, o que faz o cara entrar na barraquinha para pegar o dinheiro. Só que ao fazer isso, ele vê o palhaço bizarro sentado perto da grana, mas ele encara o medo e passa a mão na bufunfa. O problema é que ele vê o palhaço mexendo a cabeça, e do nada, a barraca se fecha como se fosse uma prisão, e a energia cai novamente, deixando apenas uma luz vermelha acesa. Mas não para por aí, pois o Troy escuta um barulho vindo de trás, e vê a mão do palhaço balançando como se tivesse apenas caído pro lado, o que até aí poderia estar tudo bem. Porém, assim que as luzes começam a piscar, ele vê o palhaço colocando o braço em cima das coxas novamente, deixando claro que não é apenas um brinquedo. Por esse motivo, o cara não perde mais tempo, e corre para fora da barraca, ou tenta pelo menos, né? Afinal, a porta está trancada, e não abre de jeito nenhum, fazendo com que o coitado fique trancado ali dentro. Nessa hora, ele escuta alguns passos vindo da escuridão, e acende um isqueiro para ver o que está acontecendo. Então ele vai para perto dos brinquedos, onde o palhaço estava sentado, e vê que a criatura desapareceu. Só que sem o Troy perceber, o palhaço reaparece bem atrás dele. Ok, antes de tudo, eu tenho que desabafar logo no começo sobre essa de filme aqui, já que ele tem um grande problema. O criador da franquia Hell House LLC, acho que todo mundo que assiste essa desgraça sabe de cabeça a lore de todos os filmes igual a ele, que é o criador dessa bagaça. Então se preparem, que eu tive que quebrar a minha cabeça para rastrear tudo dos 4 filmes passados, e ir juntando aqui para explicar o motivo de cada desgraça acontecer. Por isso eu vou ter que jogar umas referências dos filmes passados, pra gente entender as coisas que vão acontecendo. Sem contar que migrar de found footage para um modelo de filme comum foi uma cagada monumental. Eu senti o meu tempo de vida passando quando eu vi essa porcaria, porque a maioria dos diálogos parece não ter fim, e ficam num silêncio absurdo por tempo demais. Chega a ser constrangedora, mas eu nem vou reclamar muito, porque senão o vídeo vai ficar com umas 2 horas. Então bora lá. Eu acho que não precisa ser nenhum gênio para entender que ninguém conseguiria abrir uma barraca em menos de 1 segundo dessa forma e desaparecer como se fosse o Batman. Fora que não existe motivo para alguém fazer isso do nada, ainda mais deixando uma bolada em cima do balcão. Aqui só existiriam 3 opções razoáveis, e nada extremas de se passar. Ou isso é uma pegadinha do SBT, ou é um espírito querendo atrair o cara para dentro do trailer. Ou quem sabe, o John Kramer mais novo estava começando suas peripécias. Porém, ele não conhecia ninguém ruim o bastante para ser jogado em uma terrível armadilha mortal, e ele decidiu ver se um cara qualquer iria roubar o dinheiro de uma barraquinha. E o mais doido disso tudo é pensar que a segunda opção claramente era a mais provável, principalmente após ver aquele palhaço demoníaco dentro do trailer. Nessa hora, o cara tinha que ter saído correndo dali como se não houvesse amanhã, afinal o dinheiro nem era dele mesmo. Não é como se ele fosse perder muita grana deixando um maço de notas ali. No máximo ele ia sair no 0 a 0 e vivo, o que me parece um ótimo negócio. E o detalhe que o filme simplesmente não explica aqui é que esse parque não é só um parque qualquer. Lá em Hell House 3, o Russell deixa claro que o mal que depois ficou famoso no Hotel Abaddon já estava agindo na região bem antes do hotel existir, principalmente numa feira antiga que rolava ali no condado. Ou seja, quando o Troy entra nessa barraca, ele não tá caindo numa cilada qualquer, ele tá entrando exatamente no terreno onde essa entidade começou a brincar com as vítimas. Isso se conecta direto com o que a gente viu em Hell House e Carmichael Manor. Lá o Bradley e a Alicia explicam que o Andrew Tully, antes de construir o Hotel Abaddon, fugiu da cidade e acabou conhecendo 2 caras em Clarksburg, o Thomas Rollins e o Fred Perkins, que trabalhavam justamente num parque de diversões, vestidos de palhaço, operando uma barraca de jogos. E desse trio aí que nasce o culto. E é nesse tipo de barraca que eles começam a agir pela primeira vez. Nas fitas da Catherine Carmichael, ainda em Carmichael Manor, já aparece a figura dos 3 palhaços, um a mais do que tinha oficialmente
literalmente no parque. Isso reforça a ideia de que esse lugar onde o Troy tá se metendo é literalmente o ponto de origem do culto. Primeiro veio o parque e as barracas, depois os Carmichael, e só depois o Tully leva tudo isso para Nova York e transforma o Hotel Abaddon na base oficial dessa entidade. Então esse dinheiro largado no balcão, a barraca que se fecha sozinha e o palhaço plantado ali dentro não são coincidências do roteiro. Isso é o culto repetindo o mesmo padrão desde a feira original lá nos anos 80, que era usar o parque como isca, atrair um curioso qualquer pra dentro e deixar o resto por conta da coisa que eles servem desde a época do Thomas Rollins e do Fred Perkins. Em seguida, voltamos pro presente e vemos a Vanessa em uma sessão de terapia com a Dra. Farrell. Afinal, ultimamente, ela anda tendo uns sonhos estranhos com lugares macabros, e percebendo que a paciente está mais retraída, a doutora pergunta se ela teve um sonho com a casa isolada e abandonada, ou com o hotel que foi fechado. No entanto, a Vanessa responde que o sonho dessa vez foi com outro lugar, a mansão, e sabendo disso, a doutora fala que para lugares tão específicos estarem aparecendo nos sonhos dela, deve ser uma reação a um trauma. Por isso, ela pergunta se a Vanessa ainda está escondendo alguma coisa sobre as experiências que a paciente teve no Hotel Abaddon, pois falar sobre isso vai ajudar demais. Mas como a Vanessa continua calada, a doutora questiona se ela está assustada, com medo, ou quem sabe, se sentindo culpada. E após falar isso, a psicóloga pergunta o que aconteceu nesse sonho da mansão. Então, a Vanessa fala que todos estavam lá e relembra que em seu sonho, ela andou pela mansão e viu a Catherine tirando uma foto do resto da família, sendo que de uma maneira bizarra, ela também foi vista pela Margaret, que foi pra cima dela usando uma máscara assustadora, fazendo a Vanessa correr para sair da casa. Mas como a porta da frente estava fechada, ela entrou no armário e acordou logo em seguida, sem saber o que era real ou não. Ouvindo isso, a doutora menciona que a Vanessa nunca revelou o motivo de ter voltado para Abaddon, mas como a paciente também responde que não sabe o motivo, a psicóloga apenas muda de assunto e pergunta se existe alguma chance dela se reconciliar com o ex-marido, o Tom. Porém, a Vanessa revela que isso não vai acontecer, já que o cara pensa que ela é tóxica para a carreira dele. Então a doutora muda novamente de assunto e revela que ultimamente o número de pacientes que têm tido sonhos extremamente reais e visto coisas desde a morte das duas garotas Carmichael no último ano aumentou. E ela mesma tem um paciente que perdeu o pai nos anos 90 em Rockland County Fair, e até hoje ele tem problemas para dormir e anda vendo coisas. No entanto, ela fala que tudo isso está na cabeça dele e que as pessoas da cidade estão passando por um trauma coletivo por conta da morte das irmãs Carmichael. E a psicóloga revela tudo isso para deixar claro para a paciente que as coisas que ela anda experienciando são totalmente normais e vão acabar alguma hora. Assim que a sessão acaba, a Vanessa vê um homem chamado Bob Hopewell, claramente abalado e ansioso esperando pela consulta, mas ela não fala nada e apenas vai embora. O bizarro é que logo após sair do escritório e andar um pouco pelas ruas da cidade, a Vanessa olha para dentro de um quintal e vê aquele palhaço bizarro olhando para ela. Porém, a mulher pensa que foram apenas alguns idiotas que o colocaram ali para assustar os outros e vai embora. Ao chegar em casa, a Vanessa se encontra com a companheira de quarto, Crystal, que é bem mais nova que ela, e fala que outra vez não conseguiu nenhuma resposta na terapia, algo que a Crystal responde de uma maneira bem direta, dizendo que não deve existir nenhum psicólogo que consiga explicar por que uma mulher de 37 anos está morando com uma colega de quarto na mesma cidade em que ela quase morreu há vários anos atrás. E sim, a jovem fala desse jeito. Além disso, a Vanessa também menciona que viu o Bob Hopewell na recepção da terapeuta, o que é estranho, já que ela não o vê desde que abriu a adega. Só que a Crystal apenas entrega um chá pra colega, brinca dizendo que os dois são igualmente ferrados, fala pra ela não se preocupar com o cara e chama a Vanessa pra ir até o drive-in depois que o trabalho acabar. Em seguida, ao anoitecer, o Bob chega em casa e liga pra Vanessa. Ele se desculpa pelas coisas que aconteceram na adega e revela que nos últimos tempos foi abordado por uma pessoa que pesquisou muito fundo na história da cidade e disse coisas muito inacreditáveis. E por conta do passado que a Vanessa tem com o Abaddon, ele realmente acredita que a mulher deveria escutar o que essa pessoa tem a dizer. O esquisito é que do nada, o cara vê uma bolinha vermelha aparecendo em cima da mesa. Por isso, ele desliga a chamada e joga a bolinha fora da casa. Algumas horas mais tarde, pela madrugada, o Bob acorda com uma mensagem da Vanessa, dizendo pra ele ligar pra ela, e vê que a bolinha vermelha está bem ao seu lado, na mesa da cabeceira. Aí o cara pega um martelo embaixo da cama e começa a gravar a si mesmo, dizendo que esse tipo de coisa tem acontecido há muito tempo, e que agora vai dar uma volta pela casa enquanto filma tudo. O problema é que logo após o cara começar a gravar, ele acende a luz da escada, vê o palhaço assassino no andar de baixo e deixa o celular cair. Então ele tenta se convencer de que isso não é real, dizendo que são apenas os olhos de Abaddon, e desce para pegar o aparelho. Só que pro azar dele, o palhaço obviamente era real e o ataca pelas costas, já que o inteligente virou as costas para essa criatura demoníaca. Algum tempo depois, a Vanessa recebe uma ligação da Dra. Farrell e vai até o escritório da mulher. Ao chegar lá, a psicóloga revela que um dos seus pacientes, o Bob Hopewell, morreu e que a polícia ainda não descobriu a causa. O engraçado é que ao ouvir isso, a Vanessa pergunta se o cara deslogou do servidor por conta própria, quase dando a entender que a psicóloga não é tão boa assim, mas ela percebe que foi mal entendida e se explica rapidamente, dizendo que os dois se viram há alguns dias atrás e que o Bob ligou pra ela querendo falar sobre as suas experiências no Hotel Abaddon. E ouvindo isso, a doutora revela
revela que o Bob já falou sobre a mulher durante as sessões dele, algo que a Vanessa não entende o porquê, já que eles mal se conheciam. Por esse motivo, a Farrell conta que o cara passou por uma tragédia parecida com a dela, pois o seu pai desapareceu em 1993. Isso deixa as coisas ainda mais estranhas pra Vanessa. Afinal, a mãe e o padrasto dela morreram em um acidente de carro em 2008, o que não parece ter nada a ver com o desaparecimento do pai do Bob. E a doutora fala que entende, pois estava dizendo a mesma coisa pra si mesma antes do paciente ir de base. No entanto, assim como a Vanessa, o homem teve algumas visões e achava que ela era diferente das outras pessoas. Só que isso piora ainda mais as coisas, pois a psicóloga disse que ela não estava tendo visões, e sim pesadelos que iriam embora com o tempo. Aí, percebendo que falou besteira, a Farrell diz que apenas queria deixar a Vanessa sabendo a respeito do Bob. Porém, a mulher responde que não é diferente de ninguém e vai embora. O bizarro é que no caminho de volta, ela passa por aquela casa decorada e vê o palhaço olhando pra ela mais uma vez. Então a Vanessa se aproxima, dá uma olhada nele e se afasta sem perceber que a criatura não era de mentira e que desapareceu logo depois dela passar. Bom, pra quem ainda não sabia, realmente existe o trauma coletivo, e isso acontece quando várias pessoas passam pelo mesmo acidente ou pela mesma situação terrível. E um bom exemplo disso é o 11 de setembro, pois os estudos mostram um aumento significativo nos diagnósticos de TEPT, não apenas em sobreviventes e socorristas, mas também em residentes próximos à área do ataque, e até mesmo em crianças. Porém, apesar disso, é muito improvável e praticamente impossível que as pessoas afetadas e traumatizadas tenham sintomas tão parecidos como verem assombrações, terem visões assustadoras e coisas assim, que é exatamente o que está acontecendo na cidade com os famosos olhos de Abaddon. Então, pra falar a verdade, não faz sentido algum que a psicóloga esteja insistindo tanto nisso, a menos que ela simplesmente não queira assumir a normalidade da situação, ou que tenha outras intenções. Fora isso, tudo bem que existem os olhos de Abaddon, e que várias pessoas andam tendo terríveis visões, mas é sério que o Bob simplesmente arriscou a própria vida passando na frente de um palhaço medonho e ainda ficando de costas pra ele? Cadê o instinto de sobrevivência desse cara? No momento em que ele viu esse palhaço bizarro no andar de baixo, ele tinha que ter corrido pra longe e se jogado pela janela do segundo andar. Mesmo que se machucasse, ainda seria melhor do que arriscar a própria vida, quase cheirando o cangote do bicho. E a mesma pergunta de onde está o instinto de sobrevivência dessa pessoa também se aplica a Vanessa, pois mesmo que fosse de dia e num lugar relativamente aberto, qualquer pessoa minimamente sã iria evitar ao máximo se aproximar desse palhaço demoníaco. E o motivo da Vanessa estar tão detonada psicologicamente nem é um mistério, né? Se a gente lembrar de Hell House 3, ela não é só mais uma pessoa da cidade. Ela foi a repórter que entrou no Hotel Abaddon junto com Russell Wynn, viu o Tully em ação, viu gente morrendo na frente dela e viu o tal lago de fogo no porão, e ainda presenciou o Russell se sacrificando para fechar o portão. Ou seja, ela não saiu só traumatizada de um prédio pegando fogo, ela saiu traumatizada de um lugar que literalmente virou a porta do inferno. Então, quando uma pessoa com esse histórico começa a sonhar com a mansão Carmichael, ver o palhaço onde não devia e ter um déjà vu com um armário trancado, isso já não devia ser tratado como apenas um pesadelo há muito tempo. Esses sonhos dela com a mansão também não são qualquer coisa. Ela não sonha com um lugar aleatório, é justamente a mansão Carmichael, com a Catherine filmando, a Margaret mascarada perseguindo e prestando se trancar no armário como último refúgio. Isso espelha exatamente o que a gente viu em Hell House Carmichael Manor, nas fitas da própria Catherine. Ou seja, a Vanessa não está inventando nada, ela está plugada na mesma memória amaldiçoada da família Carmichael, como se essa entidade estivesse usando os sonhos dela para continuar contando a mesma história e puxar gente nova pro jogo. E quando a doutora começa a falar de um trauma coletivo, até faz um certo sentido no início, até ela mencionar que um dos pacientes perdeu o pai na Rockland Count Fair em 1993. E levando em conta que a gente viu o ataque da criatura na feira nesse mesmo ano, já ficou sabendo em Carmichael Manor que o culto começou numa feira dessas com os palhaços do Tully, e agora descobrimos que o pai do Bob foi justamente uma dessas vítimas. Então não é só um cara qualquer vendo coisa, é o filho de alguém que já foi engolido por esse mesmo parque amaldiçoado, sendo puxado de volta pro mesmo tipo de presença. E ainda assim, a psicóloga quer colocar tudo na caixinha de transtorno pós-traumático. E o pior é o jeito que o próprio Bob tenta racionalizar tudo isso. Quando ele vê o palhaço parado no andar de baixo, ele tenta se convencer que aquilo não é real, que são os tais olhos de Abaddon. Esse termo vem lá de Hell House LLC 3, quando a galera do Insomnia apelida sombras e vultos que aparecem no Abaddon como se fossem só um truque da mente, aquela sensação de estar sendo observado, de ver alguém no fundo do corredor. O detalhe do palhaço no quintal também é bem mais pesado do que parece. Em Carmichael Manor, o Bradley comenta que o mal dessa história não morre, não some com o fogo, e muitas vezes anda por aí à luz do dia sem ninguém perceber. E a decoração de Halloween que a Vanessa vê é exatamente isso, um palhaço que todo mundo assume que é só um enfeite, mas que na verdade tá ali olhando pra ela. É literalmente a maldição do Abaddon e da mansão Carmichael andando livre pela cidade. Após ver o palhaço bizarro, a Vanessa tenta falar com o ex-marido e acaba não tendo sucesso. Por isso, a mulher vai até o bar e avisa pro bartender Max que só veio para ficar sozinha um pouco. Mas antes disso, ela pergunta se o jovem conhecia o Bob Hopewell e revela que o cara foi encontrado sem vida e que a polícia ainda não sabe a causa da morte. E apesar de ficar um pouco abalado,
o Max fala que não conhecia muito o cara, já que ele era bem mais velho. E além disso, ele conta que os dois são, ou eram, né, o tipo de pessoa que nunca saiu de Abaddon. O estranho é que o garoto pergunta de uma maneira bem direta se a Vanessa tem certeza de que não sabe como ele morreu, mas como a mulher diz que a polícia realmente não sabe, ele muda de assunto. Fala que outra garrafa desapareceu do estoque e pergunta se deveria começar a questionar os outros. Porém a Vanessa diz que está tudo bem e vai pra cozinha, beber escondida e ficar um pouco sozinha. Enquanto está ali, ela olha pra mensagem que enviou pro Bob e relembra do sonho que teve com a mansão, mostrando que na verdade ela não acordou depois de entrar no armário. A verdade é que enquanto estava lá dentro, a Vanessa começou a escutar uma mulher cantando e saiu do armário sem nem perceber o palhaço que estava ali com ela. Então ela se encontrou com a Margaret, que lhe disse que eles sentem saudades dela no Hotel Abaddon e que por isso estão vindo pegá-la. Nesse momento, nós vemos as duas jovens aparecendo no segundo andar com algumas câmeras, pois elas ouviram o canto da Margaret, que é a mesma cena que nós vimos no filme anterior. E como é algo que já aconteceu, o espírito diz que a Vanessa não pode ajudá-los. De repente, o Max aparece na cozinha, tira a Vanessa dessa lembrança ou sonho que ela estava tendo e avisa que tem uma mulher chamando por ela. Por isso, a Vanessa vai até a parte da frente se encontrar com essa pessoa, e a mulher se apresenta como sendo a Alicia, uma grande fã da Vanessa por conta das coisas que aconteceram no hotel. Mas como a Vanessa não está muito afim de relembrar o passado, a Alicia revela que veio vê-la porque o Bob ligou pra ela antes de ir de base. Afinal, os dois conversaram por várias semanas antes da tragédia acontecer, e aparentemente o cara estava vendo coisas inexplicáveis que pareciam extremamente reais. Só que a Vanessa sente que isso é besteira e decide acabar com a conversa. E vendo que a mulher não quer mais conversar, a Alicia dá sua carta final e pergunta se a Vanessa nunca se questionou porque foi ao Hotel Abaddon fazer uma matéria sobre o insônia, algo que prende a atenção da Vanessa. Por isso as duas concordam em não esconder mais nada e voltam a conversar. A Alicia revela que há 2 anos ela começou a investigar as mortes da família Carmichael e com isso descobriu que os irmãos Patrick e Margaret foram atingidos por um caminhão que estava cheio de bêbados, sendo que nesse acidente a jovem acabou indo de base. A questão aqui é que o pai do Bob era o motorista do caminhão e desapareceu em 1993, e após ele, todos os outros que também estavam no caminhão foram desaparecendo misteriosamente. Um deles se chamava Winston Jones e desapareceu em 1995, mas antes de sumir, ele teve uma filha chamada Melissa Jones, uma garota que saiu da escola e começou a fazer vários bicos para ajudar com as contas da casa, e um desses trabalhos era atuar em uma casa assombrada, a Hell House, e foi nesse dia que ela desapareceu. Fora isso, um homem chamado Harper Graves, que devia ser o mais bêbado do caminhão, foi achado sem vida em um campo de milho, e tudo que tinha na cena do crime, além do corpo, era uma bolinha vermelha, um objeto que na opinião da Alicia, com certeza devia estar perto do corpo do Bob, mostrando que tudo está interligado. Mas não para por aí, pois uma jovem chamada Diana Graves, a filha do Harper, voltou para Abaddon após ficar vários anos longe da cidade, só para desaparecer misteriosamente dentro do hotel, o que faz a Alicia acreditar que todas as pessoas que estavam conectadas aos homens que estavam no caminhão vão sofrer com o mesmo destino, assim como Bob foi finalizado ao começar a entender que estava em perigo. Porém, como a Vanessa nem mesmo é da cidade, a Alicia entrega para ela um papel com os nomes de quem estava no caminhão e pergunta se ela conhece algum deles, e ao dar uma boa olhada no papel, ela descobre que o sobrenome de um dos caras é o mesmo sobrenome do ex-marido dela, o Tom, e por isso ela tenta ligar pra ele, o que não dá em nada, já que o cara recusa a chamada. Só que como ele pode estar em perigo, a Alicia diz pra mulher continuar tentando, pois agora a Alicia vai se encontrar com o padre David e ir até a mansão Carmichael para encerrar isso de uma vez por todas, se o cara aceitar ir até lá, né? Mas antes de ir embora, a Alicia elogia o colar da Vanessa e pergunta de onde ele é. Aí ouvindo isso, a mulher fala que a joia era da mãe dela e que existem 2 pingentes, um pingente para cada filho gêmeo. Uma pena que o outro bebê nem tenha chegado a ver a luz do dia. Assim que a Alicia vai embora, a Vanessa recebe uma ligação do Tom, querendo saber se a mulher está ligando para dizer que já assinou os papéis do divórcio. E durante toda a conversa, ele parece bem agressivo e nervoso, deixando claro que não quer falar com uma bêbada. Por conta disso e dos papos sem sentido que ela já falou antes, o homem nem tenta escutar o que ela tem a dizer, mesmo com ela só querendo saber sobre como o pai dele passou dessa pra melhor. E por conta da impaciência, ele só manda ela assinar os papéis e desliga na cara dela. Ok, o Max claramente sabia muito mais do que tinha falado, afinal, ninguém fica abalado desse jeito por um desconhecido. Por isso, a Vanessa devia ter pressionado um pouco mais o cara e feito o maluco cantar tudo que sabe. Dessa forma, se tivesse algo de errado acontecendo, ela já iria saber de antemão e ficar muito mais preparada. Ou não, né? Afinal, não tem como saber há quanto tempo a Vanessa anda bebendo e quanto ela já bebeu, pois a bebida é um grande inibidor de praticamente qualquer sentido, incluindo a visão, o som, a percepção e até mesmo o estado de alerta, além de dar um prejuízo cognitivo e de julgamento, retardando o processo de informações, até mesmo a tomada de decisão e o tempo de reação. Ou seja, em uma visão geral, em uma situação de perigo, principalmente se a pessoa nem souber que está em perigo, beber álcool iria ser a última pá de terra em cima do caixão, pois se já é difícil fugir desses espíritos quando se está 100% da capacidade,
Imagina se estiver totalmente debilitado desse jeito. Fora isso, aqui fica claro que os espíritos dos Carmichael estão indo atrás de qualquer um que tenha um relacionamento com os caras que estavam no caminhão, por menor que esse relacionamento seja. Afinal, a Vanessa foi vigiada pelo palhaço mesmo sendo divorciada do Tom, o que mostra que qualquer tipo de contato já é razão para ser perseguido, a menos que ela tenha muito mais conexão com esse caso do que apenas isso, né? E esse papo da Alicia sobre o caminhão cheio de bêbados não é uma história nova inventada para esse filme. É exatamente o mesmo acidente que a gente viu sendo reconstruído em Hell House The Carmichael Manor. Lá a gente descobre que foi esse atropelamento que matou a Margaret Carmichael e deixou o Patrick destruído fisicamente e mentalmente, a ponto dele se envolver com coisas cada vez mais estranhas para tentar trazer a irmã de volta. Ou seja, esse caminhão não é só um detalhe do passado, ele é literalmente o gatilho da desgraça que liga a família Carmichael ao culto que depois vai parar no Hotel Abaddon. Agora, quando a Alicia fala do Winston Jones e da filha dele, a Melissa Jones, que sumiu trabalhando na Hell House, é a mesma Melissa do primeiro filme do Hell House, a garota algemada no porão que nunca foi encontrada. Então a linha fica bem clara, o pai dela estava no caminhão que matou a Margaret, depois ele sumiu misteriosamente, e anos depois, a filha vai parar justamente na atração montada no Hotel Abaddon, e desaparece bem no coração da maldição. O mesmo vale para Diana Graves, a Alicia fala dela como a filha do Harper, o bêbado que foi encontrado morto no milharal com uma bolinha vermelha ao lado. A questão é que a gente já conhece essa história do Hell House LLC 2, já que a Diane Graves é a repórter que entrevistou a Sarah, entrou no hotel com a equipe de documentário e acabou ficando presa no Abaddon. E aqui a gente só descobre o motivo dela ter sumido, afinal ela era filha de um dos caras do caminhão, e o culto continuou cobrando a conta da família até o fim. No meio disso tudo, o pai do Bob é o motorista do caminhão e desapareceu em 1993, justamente o ano em que a gente vê aquele ataque na feira, com um funcionário trancado na barraca e o palhaço agindo no escuro. O filme não diz quem é, né, mas fica bem óbvio. Os responsáveis pelo acidente vão sumindo um a um, em situações ligadas ao parque, ao Abaddon ou até à mesma simbologia, como a bolinha vermelha. Aí décadas depois, o filho desse motorista começa a ver a mesma bola surgir dentro da casa, a ter visões e a ser puxado pro mesmo tipo de presença. E aí vem o detalhe do Tom Haskins. Quando a Vanessa olha a lista dos nomes do caminhão e reconhece o sobrenome Haskins, quer dizer que o ex-marido dela também é descendente direto de um daqueles caras. Ou seja, além de insuportável, o Tom é mais um membro dessa árvore genealógica amaldiçoada, e o casamento que a Vanessa teve com ele, sem ela saber, é mais um ponto de contato com essa linhagem, o que ajuda a explicar porque ela também acabou entrando na mira do culto, mesmo ela dizendo não ter nascido em Abaddon. E a Alicia que aparece aqui não é uma personagem nova, jogada do nada. Ela é a mesma Alicia que apresentava as gravações do caso da mansão Carmichael. Faz todo sentido ela ser a pessoa que junta todas essas pontas, porque já faz anos que ela está cavando fundo a história da família Carmichael, nas mortes da região e no padrão dos sumiços. E nesse filme, ela assume o papel de arquivo vivo da franquia. É quem enxerga que a Melissa, a Diana, o Bob, o Tom e a própria Vanessa estão presos na mesma teia iniciada lá atrás, no acidente de 1989, e no culto que cresceu em torno disso. Mais tarde, a Vanessa está fechando o bar, quando de repente vê uma pessoa sentada na mesa de costas para ela, deixando impossível ver o seu rosto. O mais bizarro disso é que a pessoa não fala nada e nem se mexe. Por esse motivo, a Vanessa começa a se aproximar para ver quem é. Porém, nesse momento, o Max aparece no local e a pessoa desaparece como se nem existisse, o que deixa a Vanessa apavorada para sair dali. Percebendo isso, o Max para a mulher e pergunta se ela viu algo, quase implorando. No entanto, ela se recusa a falar sobre isso e só vai embora. Paralelo a isso, o Tom está sozinho trabalhando, quando do nada alguém joga uma bolinha vermelha na sala. Então o cara vai até o corredor ver quem está no escritório e não encontra ninguém. Bom, pelo menos não até que o palhaço assassino aparece do nada a alguns metros dele. Vendo isso, o Tom começa a perguntar quem é o cara e o que ele quer. No entanto, o palhaço não responde e começa a andar na direção do cara. E como não é burro, o Tom sai correndo dali para tentar escapar para a rua. Mas antes que possa fazer isso, o coitado é alcançado e finalizado pelo palhaço. Ao mesmo tempo, a Vanessa chega no drive-in, se encontra com a Crystal e diz que precisa ficar rodeada de pessoas no momento, deixando claro que não está muito bem. Por isso, a jovem entrega um balde de pipoca para a amiga e fala para ela ir assistir ao filme. Então, a Vanessa volta pro carro e começa a ver o filme. No entanto, ela cai no sono e só acorda quando escuta Catherine chamando seu nome no telão. O espírito avisa que veio atrás dela e que a mulher precisa olhar para trás. O bizarro é que ao fazer isso, a Vanessa descobre que o palhaço sinistro está bem no banco de trás, o que a deixa apavorada e faz ela se jogar do carro enquanto chora e grita. A cena acaba chamando a atenção da Crystal e das outras pessoas que estão por perto. Por isso, elas se aproximam para ajudar e escutam a mulher falando que tem alguém no carro dela. O problema é que quando os caras verificam o veículo, eles não encontram ninguém. Após isso, a Crystal leva a Vanessa para casa e oferece para ela um chá para acalmar os nervos. Porém, a Vanessa decide beber algo mais alcoólico para resolver a situação, o que acaba preocupando a colega, já que o vício em álcool pode retomar o controle da amiga. Mas sem se importar com isso, a Vanessa fala que algo que ela não sabe explicar está acontecendo ultimamente, o que faz a Crystal dizer que talvez a colega devesse falar mais sobre seus problemas. Por conta disso, a Vanessa perde a paciência e desabafo
desabafa, dizendo que todos os dias se questiona como conseguiu sobreviver, mesmo tendo sentido a vida saindo do seu corpo no porão do hotel. Além disso, ela também se culpa por tanta gente se deslogando do servidor no elenco do Insomnia, pois ela sabia tudo que o produtor tinha planejado, e mesmo assim deixou acontecer. Só que a pior parte é que ela tem certeza de que ainda não acabou, pois ela devia ter ido de base naquela mesma noite, assim como a Margot Bentley tinha que morrer. E percebendo que a colega está bem perturbada, a Crystal garante que ninguém vai entrar ali, e que se entrarem, vão ter que passar por cima dela antes, o que realmente melhora o humor da Vanessa. Em seguida, ela se arruma para dormir e vê se o Tom responde suas mensagens, mas como o cara não deu nenhum sinal de vida, ela simplesmente decide dormir, afinal amanhã é outro dia. Paralelo a isso, a Alicia chega ao escritório do padre David e fala que apareceu porque ele é um dos poucos padres que fazem trabalhos fora da igreja, algo que ele confirma, dizendo que resolve problemas caseiros mais relacionados a viciados, e por isso o padre pergunta se tem alguma residência que ela deseja que ele vá olhar. Então ela fala que é a mansão Carmichael, e ele dá risada, falando que conhece bem o local, afinal ele foi um dos 2 padres chamados para a cidade, para aliviar seja lá o que aqueles doentes do culto estavam fazendo pela região, mais especificamente naquele porão assustador. E antes mesmo da Alicia falar o que quer, ele entende que a mulher deseja exorcizar a mansão Carmichael, por isso ela pergunta o que o padre acha dessa ideia. Ele recita o poema Ghost House, do Robert Frost, tudo isso para dizer que o conceito da casa é muito vago, e ele sente que para encerrar a história dos Carmichael, é preciso entender qual é a verdadeira casa, qual é o ponto dessa história. De volta a Vanessa, ela sonha com aquela antiga casa novamente, e acorda assim que se aproxima dela. O problema é que ao se sentar para respirar um pouco, ela sente algo errado e olha para trás, descobrindo que o palhaço macabro estava na porta. Por isso ela se joga no chão e se esconde ao lado da cama. O pior é que o palhaço se aproxima e sobe na cama para pegá-la. Por sorte, ela acorda gritando nesse momento, já que era tudo um sonho. Então a Crystal aparece rapidamente para ver o que aconteceu, e a Vanessa fala que tinha alguém ali. O bizarro é que na hora em que a jovem vai retrucar isso, ela se abaixa e pega no chão uma bola de beisebol vermelha, que claramente não é da Vanessa. Ao mesmo tempo, a Alicia fica cheia desse papo e pergunta diretamente se o padre irá acompanhá-la até a mansão, pois desde as mortes que aconteceram na mansão no ano passado, a situação só tem piorado cada vez mais, e isso é algo que ela não pode terminar sozinha. A questão é que o padre também concorda com isso, e diz que a mulher não deve jamais ir naquele lugar. No entanto, a Alicia não consegue simplesmente virar as costas para isso. Por esse motivo, ela recita o ditado que diz: o mal triunfa quando os bons não fazem nada. Fala que entrará na mansão às 3 da tarde e vai embora. No dia seguinte, a Vanessa está no bar vendo se o Tom respondeu suas mensagens, quando a Alicia chega e lhe entrega uma caixa cheia de materiais, pedindo para ela cuidar das coisas, já que a mulher vai visitar a mansão, e por isso ela precisa garantir que nada seja perdido caso ela vá de base. Ela explica que nessa caixa estão todas as coisas que a Margot e a Rebecca encontraram na mansão antes de irem de base, materiais que de alguma forma seu colega de investigação Bradley conseguiu colocar as mãos, e eles acham que algo nesses papéis é a chave para resolver tudo. Então a Vanessa dá uma olhada nas fotos e vê as imagens dos homens Fred Perkins e Thomas Rollins, vestindo aquelas fantasias bizarras de palhaço. Além disso, no verso de uma delas, também tem o número 13-3. Aí a Alicia fala que ela e o Bradley suspeitam que esses dois tinham algo a ver com o culto, e vai embora depois de se despedir, dizendo que vai ficar bem. Logo após a mulher sair, a Vanessa recebe uma mensagem do Max, pedindo para ela encontrá-lo perto do Hotel Abaddon. E como não tem nada melhor para fazer, a Vanessa vai até lá e se senta com um jovem em um campo aberto. Ali o Max conta que na sua infância, as crianças costumavam se desafiar para ver quem teria coragem de se aproximar do Hotel Abaddon, algo que ninguém nunca fez. Ou pelo menos é isso que os outros acham, pois o Max revela que já olhou pelas janelas do hotel alguns anos depois do Hell House acontecer. No começo ele não viu nada demais, mas assim que estava saindo para ir embora, uma porta se abriu a alguns centímetros, e ele viu alguém na escuridão o convidando para entrar. Porém o jovem obviamente sabia que iria de base se entrasse, e simplesmente meteu o pé dali, tentando esquecer o que aconteceu. E ele só está contando isso para ela, porque seja lá o que estava dentro daquele hotel, agora se libertou e está entre os humanos. Paralelo a isso, a Alicia chega à mansão dos Carmichael e se encontra com o Donald, que fala que aprecia a visita dela e que ninguém nunca tentou exorcizar a casa, além de também lamentar que não tenha conseguido salvar as 3 pessoas que morreram ali no passado. Porém a Alicia fala que aquilo não foi culpa dele e começa a se preparar para entrar sozinha na residência, afinal o padre não apareceu no horário combinado. Mas assim que ela ia entrar, o homem chega ali em uma baita caminhonete e pergunta se ela realmente está preparada. Então ela diz que sim, agradece ao cara por ter aparecido e eles entram na mansão. Bom, aqui ficou bem claro que a Vanessa com certeza vai ser perseguida por esses espíritos demoníacos. Porém, se eles querem pegá-la, por que simplesmente não fazem isso? Além disso, o mesmo serve para as outras pessoas, pois aparentemente todos os que desapareceram foram atormentados por algum tempo, com visões terríveis, antes de desaparecerem ou morrerem. Levando isso em conta, será que esses espíritos são tão fortes como dizem? Ou será que a única forma de conseguirem pegar suas vítimas é atormentando elas por um bom tempo e acabando com a sua resistência
resistência mental e fé antes de finalmente atacarem. Se for assim, isso nos dá uma ideia de como lutar contra eles, ou pelo menos resistir ao ataque, o que é praticamente a mesma forma com que a Turma dos Perdedores lidou com o Pennywise, que se alimentava do medo. A diferença é que em vez de se alimentarem do medo, aqui os espíritos precisam apenas acabar com o mental das pessoas e deixá-las vulneráveis. E sim galera, eu sei que vocês querem que eu faça It, bem-vindos a Derry. Eu vou ver se eu consigo encaixar aqui na agenda do canal, já que eu tô devendo de voltar com o The Walking Dead, só que final do ano tem muitos lançamentos, mas logo volta a sair. Mas imaginando que os espíritos precisam ganhar força assombrando os outros, a Vanessa precisa imediatamente começar a fortalecer a própria mente, criando uma barreira impenetrável, que a impeça de ficar vulnerável aos ataques demoníacos. E pra isso, talvez tudo que ela precise fazer é ter uma rotina saudável, ou quem sabe ler alguns livros sagrados, tipo a Bíblia, fazer algumas orações e encontrar a paz de espírito em algum lugar, seja em uma religião ou uma crença de vida, construindo uma base mental forte o bastante para não se deixar cair nos truques dos Carmichael. Até mesmo meditar pode ser de grande ajuda nessa luta. Além disso, exorcizar a mansão Carmichael talvez seja uma boa ideia se eles tiverem certeza de que esse é o ponto principal dos espíritos. Afinal, o próprio padre disse que o local certo para se atacar é a casa deles, a sua base. Se os dois chegassem a um acordo, poderiam investigar um pouco mais antes de fazerem um ataque tão precipitado a um local tão perigoso como esse. Fora que ir apenas um padre para o que pode ser a casa recheada de espíritos demoníacos não é nem um pouco inteligente. E isso pesa ainda mais no caso da Vanessa, por causa da culpa de sobrevivente que ela carrega desde o que rolou no Insomnia lá em Hell House 3. Ela mesma fala que sentiu a vida saindo do corpo no porão e que devia ter ido junto com o resto do elenco. Ou seja, ela já entra nessa nova perseguição com a cabeça destruída, cheia de culpa e remorso. Exatamente o tipo de brecha emocional que esses espíritos parecem aproveitar para ir corroendo a pessoa aos poucos, até ela desmoronar. E pode ser que começar um ritual dentro da mansão piore ainda mais a condição da Vanessa. A própria forma como a Catherine se manifesta com ela segue o padrão da Carmichael Manor, com cantos macabros, chamando pelo nome e usando gravações e imagens para atrair a vítima. Lá ela puxava a Margot e o Chase dentro da mansão. Aqui ela chama a Vanessa pelo telão do drive-in e depois aparece nos sonhos, repetindo o mesmo tipo de cenário da casa Carmichael. E não é uma assombração aleatória, é literalmente a mesma presença, usando os mesmos truques, só que agora do outro lado da cidade, em outro contexto, o que pode indicar que agora ela tem ainda mais poder. E a bolinha vermelha que aparece no quarto da Vanessa depois do pesadelo é basicamente o carimbo dos Carmichael dizendo: eu encontrei você. Essa mesma bola já estava ligada às fitas da Catherine, ao Chase na mansão, ao corpo do Harper no milharal e ao caso do Bob. Se antes, os olhos de Abaddon ainda podiam ser explicados como visão, vulto ou ilusão, aqui não tem nenhuma desculpa. O objeto físico surgiu onde não deveria estar. É tipo a evolução final da assombração, mostrando que a mansão já alcançou ela mesmo fora daquele terreno. Quando o padre David começa a falar sobre qual é a verdadeira casa, ele basicamente está trazendo pro diálogo o mesmo problema teológico que já foi jogado em Hell House 3. Não adianta mirar só num prédio, se o mal já espalhou raízes pela região toda. O Hotel Abaddon foi o porão, a mansão Carmichael virou outro núcleo da mesma coisa, e a cidade inteira parece contaminada. Então, como eu falei agora há pouco, pensar em exorcizar a casa faz sentido, mas só se eles tiverem certeza de que aquela é mesmo a base principal. Ir só com um padre, sem saber onde é direito o local, se é na mansão, no hotel, na feira ou na própria cidade, é pedir para ser assombrado pelo palhaço de graça. O relato do Max também encaixa bem nisso. Ele conta que anos depois do Hell House original, o Hotel Abaddon ainda estava chamando gente pela janela, abrindo portas sozinho e convidando os outros para entrar. E aí agora ele conta que o que estava lá dentro se libertou e tá entre os humanos. Isso conversa direto com a ideia do pós-Abaddon. O portão pode ter sido fechado, mas a influência não ficou trancada lá dentro. E é por isso que as aparições não estão mais limitadas ao hotel, e sim rondando pela cidade toda, como no bar, no drive-in, nas casas e até no sonho dos outros. O que reforça a ideia de que fortalecer a mente e escolher bem onde atacar é mais importante do que nunca. Após entrarem na mansão, a Alicia e o padre já dão de cara com um boneco bizarro que estava dentro do armário, e ao andarem pelo corredor, eles veem um palhaço sentado em uma cadeira de costas para onde estão. Mas como isso não estava nas fitas da Margot, o padre sugere que os dois se afastem e comecem a trabalhar pelo segundo andar. Então eles sobem e decidem dar uma olhada em um quarto. Só que ao fazerem isso, a dupla escuta um barulho vindo de outra parte da casa. Por isso o padre pergunta quem está ali. Porém nesse instante, uma mulher morta se levanta da cama atrás deles e bate a porta do quarto, fazendo os dois se cagarem de medo, ou pelo menos a Alicia. Paralelo a isso, o Max conta pra Vanessa que todos os dias ele acorda e vê uma garota morta no seu quarto. E além disso, ele também vive recebendo ligações de um número que era desconhecido, sendo que a única coisa que podia ser ouvida era uma respiração do outro lado. Pra piorar ainda mais, ele pediu pra alguém de confiança fazer um tracker desse número, e acabou descobrindo que era um número fora de serviço da residência Carmichael. De volta à mansão, a dupla vai ao outro corredor conferir o que foi aquele barulho, e vê um espírito todo desfigurado, encostado em uma parede pedindo ajuda, algo que deixa a Alicia completamente em choque. Já o padre, por outro lado,
lado, age com calma e diz pra ela apenas ignorar e sair de perto, pois a casa estava tentando assustá-la e acabar com a fé dela. Nesse momento, o espírito começa a rir como louco, porém o padre apenas dá uma olhada pra ele e se afasta com a Alicia. O bizarro é que ao voltarem pro quarto da escada, a Alicia vê a Rebecca sentada na mesa, tendo uma chamada de vídeo com ela mesma, a Alicia no caso. E durante a conversa, a Rebecca fala que morreu na mansão Carmichael, mas que agora está no reino das trevas, sofrendo uma dor terrível com os outros espíritos. E ao ouvir esse relato, a Alicia da ligação diz que não vê a hora de se juntar aos restantes dos espíritos da mansão, algo que a Rebecca responde dizendo que todos estão esperando por ela. Vendo isso, o padre manda a Alicia não dar ouvidos aos espíritos e voltar para perto dele. E então a mulher escuta o padre e, mesmo se cagando de medo, sai do quarto. Nessa hora, o David lembra a Alicia que ela precisa bloquear essas intenções negativas para não ser afetada por elas. Só que isso parece ser um pouco tarde demais. Afinal, a coitada já estava pensando que os dois vão morrer nessa casa. Por conta disso, o padre fala que isso é apenas o que a casa quer fazer ela acreditar. Afinal, os espíritos sabem que os dois vieram para acabar com o mal que mora ali, e ele diz isso com base na fé dele. Ao mesmo tempo, o Max mostra pra Vanessa que encontrou uma bola de beisebol vermelha, o que significa que ele está condenado, pois na verdade a família dele e a do Bob eram muito próximas, tanto que os avós dos dois estavam dentro daquela maldita caminhonete que finalizou a Margaret, e graças a isso, toda a linhagem foi condenada. E ouvindo isso, a Vanessa tenta consolar o jovem, dizendo que ainda dá pra sobreviver, pois ela mesma encontrou uma bola e continua viva. Porém, o Max sabe que isso não é possível, por isso ele se levanta e puxa uma arma da cintura. Afinal, se for pra ir de base, ele prefere desconectar sozinho do que esperar para ser pego por um bando de espíritos vingativos. Então ele ignora os pedidos e gritos da Vanessa, sugere que ela faça o mesmo e simplesmente aperta o gatilho, fazendo a Vanessa desmaiar por conta do choque. E enquanto estava desmaiada, a Vanessa tem uma visão de um ano atrás, quando a Rebecca e a Margot já tinham certeza de que tinha algo errado na mansão, e estavam discutindo se deveriam ir embora ou não sem o Chase, que era o irmão da Margot. A questão é que ao mesmo tempo em que as duas discutiam na parte de dentro, a Vanessa vê que alguém aproveitou essa chance para sabotar o carro das jovens, e como era apenas uma visão, ela não conseguiu fazer nada para impedir. Paralelo a isso, a Alicia e o padre voltam pro primeiro andar e descobrem que o palhaço ainda está sentado na cadeira, bloqueando a passagem de certa forma, e por conta disso, a Alicia sugere que faça um ritual na sala de jantar. No entanto, o padre fala que algo deve ser feito no local em que a família mais se reunia, que no caso é a sala de estar. Por esse motivo, eles se aproximam com cautela do palhaço, e ao perceberem que ele não iria fazer nada, a dupla passa pela criatura demoníaca e entra na sala de estar. Nessa hora, a Vanessa acorda do sonho ainda desnorteada com tudo o que aconteceu, entra no carro e sai de perto desse terreno maldito do Hotel Abaddon. Alguns minutos depois, ela chega no bar para sofrer um pouco e vê a caixa que a Alicia tinha deixado para trás. Aí, decidida a entender por que tudo isso está acontecendo, a mulher começa a vasculhar os materiais e encontra uma carta dizendo que era para encontrarem a Beverly e trazerem a mulher em segurança para casa, pois ela pode estar grávida. A mesma carta que o casal de garotas achou no filme passado. Ok, eu realmente não sei como o padre aceitou levar essa garota para dentro de uma casa amaldiçoada. Afinal, ela não deve ter nenhum treinamento contra as artes do mal e nunca ter presenciado algo desse nível, fazendo com que ela seja bem mais vulnerável a ataques direcionados à sua força mental ou fé. E como já ficou claro, os espíritos vão atacar essas duas coisas, para deixar a vítima vulnerável e só então atacá-la fisicamente. Além disso, como eu disse antes, um padre sozinho aceitar fazer algo assim é extremamente idiota, pois em casos de exorcismo, os padres geralmente atuam em dupla, para que um dê suporte ao outro, principalmente na hora de limpar energias negativas ou lutar contra um rebote do espírito. Fora que o cara nem mesmo chegou a pedir permissão para o bispo local para realizar essa tarefa, e como é o exorcismo de uma casa assombrada bem conhecida, é provável que o homem só recebesse a aprovação se mostrasse que reuniu os Vingadores da Fé para lutar contra esses demônios. No mínimo, o David devia ter levado 2 colegas de profissão e mais alguns crentes muito fiéis e com uma fé inabalável, que aceitassem todos os riscos, pois com certeza cabeças iam rolar, pois como os espíritos atacam os mais vulneráveis, as melhores pessoas para lutar contra elas são aquelas com uma força mental de outro nível e com muita fé. Isso é claro levando em conta que eles realmente vão realizar o exorcismo, né? Afinal, na minha opinião, os dois deviam ter saído da mansão no momento em que viram o palhaço e se mudado de cidade, até porque se eles não tiverem nada a ver com os descendentes daqueles homens do caminhão, não deve haver nada com o que se preocupar. Paralelo a isso, assim que os dois chegam na sala de estar, o padre entrega a bolsa pra Alicia e manda ela arrumar um espaço na mesa pra ele. Aí enquanto ela prepara as velas e o resto das coisas pro ritual, o padre limpa as energias ruins do cômodo com uma oração. O problema é que enquanto o homem está concentrado no exorcismo, a Alicia olha pra trás e vê que um caixão apareceu do nada a poucos metros. E vendo isso, o pastor manda ela continuar focada e acender as velas, só que a idiota deixa os fósforos caírem, e na hora de pegar, ela vê uma mão decrépita abrindo o caixão. Então a coitada decide acelerar as coisas e acende todas as velas de uma vez só. Só que ao olhar pra trás, ela vê o cadáver da Margaret olhando pra ela de uma maneira bizarra. O padre até tenta dizer pra ela parar, porém a idiota
idiota continua de olho no cadáver. E pra piorar ainda mais, o padre acaba parando a oração de exorcismo, quando vê uma pessoa cheia de sangue aparecendo embaixo do pano que estava cobrindo a cadeira. Mas como se isso não fosse o bastante, esse espírito ensanguentado começa a gritar como se fosse uma mandrágora do Harry Potter. Vendo isso, o padre volta a fazer o exorcismo na esperança de que assim consiga expulsar esses espíritos demoníacos. Porém a Margaret sai do caixão e se aproxima dele, dizendo que tudo o que ele está fazendo é inútil, que não existe céu e que os dois vão morrer de uma maneira horrível. O padre até tenta não dar ouvidos, mas sua oração vai diminuindo cada vez mais, e aí a Margaret apenas o finaliza arrancando a sua traqueia. A Alicia tenta escapar do local, porém ao chegar no corredor, ela dá de cara com um dos palhaços bizarros e é finalizada brutalmente. Enquanto isso acontece, a Vanessa vê que todas as fotos tinham alguns números no verso, e isso a faz lembrar de muitos anos atrás, quando entrou no Hotel Abaddon, e um dos seus colegas mostrou que tinham vários números nas paredes. Nesse momento, o espírito do Max aparece na frente da Vanessa, e avisa que a Alicia e o padre não conseguiram acabar com a maldição Carmichael, pois aquela mansão era a verdadeira casa, o ponto central de tudo isso. E quando a Vanessa pergunta onde é esse lugar, o espírito fala que ela já o viu antes, e com isso, ela se lembra daquela casa velha que ela viu em seus sonhos. Então a Vanessa volta a sonhar, e aparece na frente da casa. Aí ela se aproxima, olha pro chão, e encontra uma caixa de correio dizendo que aquela ali é a casa Tully 1232. De repente, voltamos ao passado, quando vemos o Patrick recebendo aquele baú cheio de coisas de circo, e conversando com o próprio Fred Perkins, que revela que a foto dos dois palhaços foi tirada 3 dias antes dos dois conhecerem o Sr. Tully. Fora isso, como o Patrick não entende que todas essas coisas têm que ficar na sua mansão, o Fred explica que é porque agora a maldição, ou o mal, por assim dizer, precisa viver fora do hotel, pois é a última coisa que os liga à feira de Clarksburg. E o mais surpreendente de tudo isso é que o Fred Perkins é na verdade o Donald, ou melhor dizendo, o Donald é o Fred, que de alguma maneira conseguiu manter a mesma aparência até os dias atuais. A questão mesmo é que o Fred diz que após eles passarem pro outro lado, tudo vai mudar para sempre, e eles serão imortais, desde que o sangue dele esteja seguro no solo, e eles continuarão vivendo. Porém o Fred se recusa a falar onde fica esse solo, afinal, ela vai ouvir. Nessa hora, os dois se viram para trás e encaram a Vanessa, deixando claro que conseguem perceber a presença dela mesmo através dos sonhos, ou da passagem do tempo. Isso porque ela é um dos gêmeos que nasceu da Beverly. A verdadeira questão é, quem é o outro gêmeo? De repente, voltamos um pouco no tempo, pro momento em que a Vanessa desmaiou no terreno do hotel e teve a visão com um homem sabotando os carros das jovens. Aqui é revelado que mesmo a Vanessa não tendo conseguido impedir o cara, ela correu atrás dele até o meio da floresta, enquanto mandava parar. E de alguma forma, o homem realmente a ouviu e parou. Então ele olhou pra trás e revelou o próprio rosto, deixando a Vanessa completamente em choque. Afinal, o desconhecido era o Mitchell, o seu irmão gêmeo. E é aqui que o filme termina. Bom, galera, como eu falei, a ideia desse filme aqui era encerrar a franquia e explicar tudo. Mas eu não sei vocês, pra mim deixou as coisas mais em aberto do que explicadas. Se bem que eu quebrei a cabeça aqui pra tentar explicar tudo durante o vídeo, e vai ter mais algumas no final. Então talvez nessa questão, o vídeo tenha ficado melhor que o filme. Porque assistir isso aqui foi no mínimo triste, pra não dizer outra coisa. Mas o filme até conecta algumas coisas, mas só pra quem faz questão de ver os 4 filmes, ou lembrar de tudo que aconteceu neles, ou viu todos os vídeos do canal antes de escrever o roteiro. Porque mesmo fazendo isso, fica difícil sair conectando o nome de todo mundo. Mas o filme deixa claro que esse mal não ficou preso no Abaddon Hotel. Ele também está ligado à mansão Carmichael, e continua perseguindo a geração inteira da linhagem do acidente. A herança também deixa bem claro que a raiz prática do culto começou na feira Clarksburg, com o Tully, o Rollins e o Fred, já mexendo com esse mal antes mesmo do Hotel Abaddon existir, e o Abaddon virou só uma vitrine, não a origem de tudo. E o filme ainda entrega que o Donald nunca foi só um caseiro azarado, ele é o próprio Fred Perkins, um dos palhaços originais dessa feira, e de alguma forma, o cara continua vivo igual desde aquela época, sustentando essa maldição por décadas. Também é mostrado que possivelmente, a casa Tully 1232 é o ponto central de tudo. É ali que esse solo amaldiçoado que o Fred menciona parece estar guardado. Se existir algum lugar onde essa maldição poderia ser encerrada, tudo aponta para esse endereço, mas o próprio filme nunca mostra ninguém chegando nesse passo final. O problema é que se não tiver outro filme, nunca vamos saber se foi possível parar a maldição ou não, já que no Hell House 3, o Russell tentou parar a maldição fechando o portão do Abaddon, mas o mal já tinha se espalhado. Para parar tudo isso, teria que ser um outro anjo nível do Russell, e dessa vez acertando direto no núcleo de tudo, a casa do Tully e o solo amaldiçoado que o Fred falou. Além disso, esse final revela muita coisa sobre o Hell House 2, afinal o Mitchell não era só o cara obcecado pelo caso, ele era o filho da Beverly, e estava ligado com a maldição desde o começo. Por isso, ambos foram atraídos para Abaddon. Aquela carta mandando trazer a Beverly para casa porque ela podia estar grávida, finalmente ganha sentido aqui. Ela era a mãe de gêmeos, a Vanessa e o Mitchell, ou seja, nem a repórter do Insomnia, nem o documentarista eram aleatórios nessa história. Os dois já tinham sido marcados desde que estavam na barriga da mãe deles. Essa maldição é extremamente perigosa, galera, pois ela
fica brincando com a mente do alvo, mexe na culpa, nos sonhos e acaba com relações. E de quebra, todos os lugares envolvidos são armadilhas extremamente perigosas, afinal o padre e a Alicia foram na mansão e nem tiveram a chance de escapar para contar a história. No fim das contas, não é só um fantasma preso num prédio, é uma maldição que anda pela linhagem, manipula casas e cidades inteiras, sabota sua fuga e ainda destrói a sua cabeça antes de encostar em você. Aqui não é nem mais questão de como derrotar, e sim aceitar que nesse universo, você praticamente já nasce condenado. Passando para as notas, a Vanessa é literalmente o imã da desgraça da franquia. Ela sobrevive ao Abaddon em Hell House 3, vira uma alcoólatra funcional, é puxada para os sonhos da Carmichael, descobre que é filha da Beverly, gêmea do Mitchell e ainda alvo da casa Tully. De um lado, ela até tenta juntar as peças, conversando com a Alicia e o Max. Do outro, ela toma as decisões mais erradas possíveis para alguém amaldiçoado. Ela vive perto do Abaddon, bebe o tempo todo, ignora os olhos de Abaddon, chega perto do palhaço maldito e só reage quando a desgraça já tá sentada no banco de trás do carro. Ela não é inútil, mas também não se ajuda, né? A Vanessa até sobreviveu, mas claramente por conveniência da maldição, não por mérito próprio. Por isso, nota 5 pra Vanessa. A Alicia é praticamente o Google da lore, só que nem assim ela ajuda muito. Ela juntou vários pontos da história, mas ficou tanta coisa para juntar que acabou faltando, né? Mas sem ela, ninguém ia entender nada nessa porcaria de filme. Mas a parte da sobrevivência, ela peca pesado, já que ela forçou uma investigação, mesmo sabendo que todo mundo ligado ao caminhão se ferrou. Ela foi pra mansão Carmichael com um padre, entrando sem uma equipe, sem um plano de fuga e sem reforço espiritual, e ainda deixa todo o conhecimento dela numa caixinha com a Vanessa, que tá quebrada emocionalmente. Ela tem coragem e propósito, mas zero instinto de autopreservação. Ela tomou a decisão certa pra lore, mas péssima pra própria vida. Nota 4 pra Alicia, uma ótima investigadora, mas péssima em escolher as batalhas. O Max é o cara que nasceu condenado. O coitado é neto da linhagem do caminhão, e vê uma garota morta no quarto todo dia. Ele recebe ligações da mansão Carmichael, achou aquela bolinha vermelha, e ainda por cima, trabalha num bar em Abaddon, bem do ladinho da desgraça. Ele até mandou bem em uma coisa, reconhecer que tá condenado, e avisar a Vanessa de que o negócio do Abaddon se soltou, e deixa bem claro que o mal não está mais preso no hotel. Mas quando chega a hora de agir, ele vai direto pro modo derrota, em vez de tentar fugir da cidade e procurar ajuda mais pesada, ou pelo menos se afastar fisicamente da zona amaldiçoada, ele simplesmente pensa, eu vou deslogar antes que me peguem. É até compreensível pelo desespero, mas em termos de sobrevivência, isso aí foi um game over voluntário. Nota 3 pro Max. O padre David é o único que encara a Carmichael sabendo que ali tem coisa errada de verdade. Ele conhecia a casa e já tinha sido chamado para lidar com o culto na região, e na teoria, ele entende que aquilo não é brincadeira. Só que na prática, o cara vai sozinho, leva só a Alicia, que é emocionalmente vulnerável, e não é alguém preparado espiritualmente. Entra na casa sem apoio, e no momento crítico, para de rezar para reagir a manifestações, justamente quando ele tinha que intensificar a oração. Ele tem fé, tem coragem, e tem alguns momentos bons, mandando a Alicia se controlar e não cair nas armadilhas, mas taticamente ele é muito fraco. Entrar naquela casa sem montar uma tropa de elite da igreja foi basicamente pedir para bater as botas. Nota 4 pro David. Ele teve uma boa intenção, mas zero planejamento para uma missão do nível Hell House. E agora, do meu ponto de vista, o Fred é quase o funcionário do mês do capiroto, né? O cara é o palhaço original da feira Clarksburg, o membro antigo do culto, e de alguma forma ele continua vivo com a mesma cara desde os anos 80. Ele conseguiu guardar tudo dentro da mansão Carmichael e ajudou a plantar o mal fora do Abaddon, e ainda pousou de caseiro arrependido, que não conseguiu salvar ninguém. Se a escala fosse quão bem a pessoa consegue navegar nesse universo maldito, esse cara é um dos mais eficientes, já que ele sempre ficou por perto, sempre esteve envolvido e nunca pagou a conta, e ainda de quebra enganou todo mundo. Então como ser humano, nota 0 em caráter, mas como peça da maldição, eficiência total pra esse cara, né? Por isso ele recebe uma nota 8 como vilão, pela consistência em servir o mal e nunca estar do lado que morre primeiro. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria a Hell House LLC, a herança. Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não, mas me contem aí as suas ideias. E se você fosse parar numa casa no meio do nada pra passar uma semana, mas descobrisse que um casal maluco está querendo te finalizar, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sair vivo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca entrar em uma casa assombrada por espíritos demoníacos, extremamente poderosos, algo que devia ser bem óbvio.